Muito bem, meus amigos, para essa web aula já está acabando, né? Só tem mais ela e mais uma web aula, parte 10 e a parte 11 que finaliza. Para essa parte final, a gente deixa as hipersensibilidades, né? É, Algumas situações, algumas reações do sistema imune, né, acabam, né, tendo uma repercussão, vamos dizer assim, corpórea muito grande, né? Por isso que a gente chama de hipersensibilidade. É quando o sistema imune ele age erroneamente ou exageradamente quanto que é próprio. Tá? Então, existe, né, uma parcimônia entre isso, né? Existe aquela reação normal, né, do sistema imune, né, que age em virtude de alguma infecção, infestação, reação e assim por diante. Agora, a hipersensibilidade gera problema. Eu dividi a hipersensibilidade, são 4, tá? A hipersensibilidade do tipo 1, tá? Eu vou falar mais dela, que a hipersensibilidade do tipo 1 é alérgica, tá? Imediata. Ela tem mais detalhes, que aí eu vou usar mais esses detalhes. E a 2, 3 e 4, elas são rapidinhas, não tem muito assunto sobre elas, não, tá? Então, eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Para a nossa última aula. Então, a gente vai falar aqui, então, isso aqui, né, da hipersensibilidade, né? Não sei se vocês gostam de Pink Floyd, tá? Pink Floyd, uma banda maravilhosa, né? Um palco, né? Uma iluminação maravilhosa. Eu recomendo vocês, né, a verem o álbum The Wall, tá? Pink Floyd, né? Então, quando a gente fala de hipersensibilidade, a gente fala do tipo 1, imediata ou mediada por IgE. Do tipo 2, mediada por anticorpos, IgG e IgM. Tipo 3, mediada por imunocomplexos, também IgG e IgM. E a imunidade do tipo 4 é a única que não envolve anticorpos, é a imunidade celular. E aqui embaixo, a gente tem um modelinho, né? Aqui, ó, do tipo 1, é uma mastose, aqui, ó, antígeno farmacológico, né, que nesse caso é o alergeno, né, se ligando na superfície, né, da IgE, do mastócito, e liberação das aminas vasoativas. Lembra que eu falei? Principalmente estamina, falei, não, mais tarde a gente vai falar sobre elas. E agora? A tipo 2, por exemplo, nas reações transfusionais que são incorretas. Tipo 3 contra imunocomplexos. Os leucócitos polimorfonucleares começam, né, a agir contra o que é próprio. E a resposta, né, celular, que é do tipo 4, é uma resposta imune tanto por CD4 quanto por CD8, tá? Que a gente vai ver depois. Bem, a hipersensibilidade do tipo 1, tá? Ele é feita, né, o sistema imune, ele acontece a mesma coisa, gente, da apresentação antigênica. Só que quando o epítopo é apresentado, tá? Quando o epítopo é apresentado, né, a célula apresentadora de antígeno por linfócito CD4, no DNA do linfócito CD4 já tem um score de reconhecimento do que é antígeno, do que é epítopo, tá? Desculpa, do que é epítopo, do que é alergeno, tá? Então, o que acontece? Ele tem essa característica dentro dele. Então, ele vai olhar e vai falar assim, olha, infelizmente, isso aqui é um alergeno, não é um epítopo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai startar toda a reação, ele vai se transformar, ele é um TH0, ele vai se transformar em TH2, esse D4-TH2, e vai fazer o quê? Vai mandar o linfócito B a produzir IgE.
tá? Lembrando, né, que sempre vai ter célula de memória. Então, por exemplo, um pólen de planta aqui, ó, pólen, tá? O que aconteceu aqui? Ele é um alergeno. Então, aqui tem células apresentadoras de antígeno, apresentando para o linfócito CD4, TH2, a interleucina 3 e 5, tá? O que vai fazer? Vai recrutar eosinófilo para aquele ambiente. Célula B, olha que a célula B vai fazendo pela interleucina 4. A gente já aprendeu isso já, né? A interleucina 4 vai liberar o quê? IgE. Então, essa fase de sensibilização. Qual é a fase de sensibilização? É o momento que a IgE é produzida e ela fica na superfície de mastócito ou basófilo, tá? Então, o momento que a produção de IgE pela célula B e a entrada dela, né, a chegada dela na superfície de mastócito basófilo, a gente chama de fase de sensibilização. Ou seja, aqui antígeno, né, que é o macrófago, uma célula apresentadora de antígeno. Ao invés de ser antígeno, é um alergeno. Tá? A gente chama alérgeno, não tem problema não, eu chamo de alergeno. Tá? Olha aqui a célula TH, né, TH0. Ela não é nada, tá? Então, ela viu que isso aqui, né, ela tem no score, né, imunitário, no score DNA dela, ela tem isso. Fala assim, olha, isso aí, infelizmente, é um alergeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me transformar, o meu fenótipo TH2 dela, ela poderia ser TH um monte de coisa, mas ele vai ser TH2, né, vai estimular a expansão clonal, clones de memória e clone efetor, para produzir interleucina 4, 5, 10 e 13. A interleucina 4, 5, 10 e 13, ela vai instalar um momento, né, do linfócito CD4 para o linfócito B, e o linfócito B, sob o predomínio da interleucina 4, 5, 10 e 13, vai liberar IgE. IgE vai fazer o quê? Chegar na superfície de mastócito e basófilo. Essa é a fase de sensibilização, tá? Essa é a fase de sensibilização, ok? Entenderam a fase de sensibilização? Beleza. Então, o mastócito basófilo está sensibilizado pela IgE ligada na sua superfície. Quando vai ter a fase efetora? Quando vai ser a alergia? Depois do segundo contato, pela formação de anticorpo. Tem que ter anticorpo, por exemplo, ali uns 15 a 30 dias, para ter uma quantidade boa de anticorpos, para ter um número de células compatíveis e sensibilizadas. O animal ele foi numa fazenda que você comprou e ele teve contato com pólen, que para a gente não é nada, para ele é um alergeno. Tá? Depois de 25 dias, a gente volta lá na fazenda e ele começa a ter uma reação alérgica. Ou seja, mas ele teve aqui agora a reação alérgica? Pois é, que ele teve lá no primeiro momento é a fase de sensibilização. Tá? Teve lá um final de semana. Agora ele está tendo a fase efetora, tá? A fase efetora. Então, como é que acontece a fase efetora, né? Olha lá, isso aqui é o pólen, né? Aqui é o alergeno. Ele se liga, tá? Ele tem que se ligar a dois, né? a dois monômeros de IgE. Sempre a dois monômeros de IgE. Por quê? Aqui dentro faz a ligação, né? A modificação conformacional. Lembra de anticorpo? Faz a ligação conformacional. Isso indica, né, aqui no IgE, né, no mastócito, para liberar seus grânulos, tá? Então, o que tem aqui? A fase efetora. Teve a fase de sensibilização, a fase efetora, tá? Mediadores inflamatórios. Lembra que eu falei para vocês? Principal, histamina principal, prostaglandina, leucotrieno e fator de ativação plaquetária, tá? Que são liberados. Tá? O mastose basófilo após a ligação, antígenos a IgE acoplados na sua superfície.
Como é que acontece isso? Olha lá. Aminas vasoativas. Histamina. Vasodilatação. Contração do músculo liso. Não é? Então, às vezes, o alergeno está lá no pulmão, né, de seres humanos, quando tem uma reação alérgica ou tem uma liberação de histamina lá, a pessoa, por exemplo, que tem asma, correu demais, né, fez o que? Uma hiperventilação. Quando faz uma hiperventilação, isso não é alergia. O que a pessoa faz? Faz bombinha, né, para fazer o quê? Broncodilatação. Broncodilatação. Isso não é alergia, tá? Isso não é alergia. Às vezes, a pessoa tá, vou correr num parque lá no Rio Grande do Sul, gelado, no inverno. Começa a correr, 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 respirar, né? Começa a respirar, né? A frequência respiradora aumenta, né? Começa a respirar pela boca, né? Pulmão, boca. Aquele ar gelado faz com que o mastócito basófilo comece a liberar histamina. Aquela pessoa começa a puxar o ar não vem, puxa o ar não vem. Ele pode ter uma síncope, tá? Pode ter um desmaio, tá? Volta rapidamente. As pessoas normalmente, né, fazem ali o primeiro socorro, aquilo ali vai diminuindo, tá? Mas pode ser grave se ele continuar. Mas não continua porque ali a produção de histamina vai ser muito grande. Proteases, dano tecidual, prostaglandina, dilatação vascular. Vocês não têm, né? A gente, quando não tem alergia, né? A gente chega cheio de coriza, não é? Coriza, né? Lacrimejamento, não é? Aqui, dilatação vascular, leucotrieno, contração da musculatura lisa, com algumas citocinas, fatores de necrose tumoral, recrutamento de leucócitos. Vou falar isso já já. Recrutamento de leucócitos. Também é liberado aqui nesses grânulos. Tá? Então, esses grânulos aqui em vermelhinho, tem tudo isso aqui. Tem tudo isso aqui. Então, dá uma olhada aqui, ó. Célula dendrítica. Tá? Ela vai apresentar, lembra que ela tem capacidade, eu falei para vocês, já vemos isso mais adiante, ela tem a capacidade de mudar, né, o fenótipo do linfócito T. Nesse caso, ele apresentou antígeno para o linfócito T e transformou ele em TH2. Aqui, interleucina 4, 5, 10 e 13. Fala para o linfócito B produzir IgE. IgE que é na superfície de mastócito e basófilo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma célula sensibilizada. São os mediadores alérgicos. Essa figurinha é bem bacana que você faz começa na célula dendrítica, tá? Célula dendrítica para a direita, tá? Porque senão você se perde. Tá? Olha a ordem das setinhas. Tá? Então, isso fica bem legal. Essa figura é bem autoexplicativa. Tá? Então, como é que acontece, então? Como é que o animal evolui? Né? O ácido araquidônico promove uma contração da musculatura lisa. É ele que produz. Controle do fluxo sanguíneo a órgãos específicos. Quimiotaxia de leucócito e desencadeamento da inflamação. Tem inflamação na alergia? Tem. Tem. Se deixar, tem. Anti-inflamatórios não esteroidais, é o que a gente usa, tá? Possui uma ação que promove inibição central e ou periférica de uma enzima chamada de ciclooxigenase, tá? Comumente conhecida como COX, né? COX-1, COX-2 mais ECOX-1, tá? A partir dessa inibição, uma série de substâncias deixam de ser produzidas, como a histamina, por exemplo. Então, olha só, o ácido araquidônico não tinha nada a ver com a história, tá? Ela produzindo aqui, né, histamina. Olha aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Ligação cruzada de IgE ao alergeno, né, antígeno, né? Olha lá, tirosina quinase, fosfolipase C, proteína quinase, formação de filamentos, né, exocitose de grânulos, vai fazer
fosfolipase A, ácido araquidônico, síndrome de prostaglandina leucotrienose, que você já viu. Então, se eu fizer, né, por exemplo, anti-inflamatórios, né, não esteroidais, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, cetoprofeno, piroxicam. Piroxicam é o que mais a gente usa em animal. Piroxicam que mais a gente usa. Então, às vezes, numa reação alérgica, a pessoa usa, né, um anti-inflamatório não esteroidal e você não entende que ele está usando piroxicam. Fala, cara, é uma reação alérgica, tá à base de histamina. Por que esse cara está usando piroxicam? Tá aí a explicação por que se usa o piroxicam. Tá aí a explicação. Então, e tem a fase tardia, tá? A ocorrência, né, normalmente imediata, mas a hipersensibilidade do tipo também ocorre tardiamente. Esse fenômeno é de suma importância para um clínico. Opa! Pois determinadas doenças mal diagnosticadas têm uma gênese alérgica e micro-organismos oportunistas aproveitam essa oportunidade, vou explicar, para causar a doença. E o médico ou médica veterinária erra o diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês, hemograma sempre, hemograma sempre. O animal está com uma infecção, hemograma. Daqui a pouco chega lá, olha que bonitinho. A gente quase não encontra eosinófilo na corrente circulatória. O cara fez um exame, deu eosinofilia, aumento de eosinófilo, essa célula bonitinha aqui, ó. Pô, cara, isso é um quadro alérgico. Tá na tua cara aqui, ó. É um quadro alérgico. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para isso, olha. Tem um quadro alérgico, tá? E isso está fazendo com que, né, essa eosinofilia está fazendo com que aconteça algum tipo de problema. Aqui, ó. É clássico, tá? Do tutor chegar para vocês e falar, doutor, o seu terceiro veterinário que eu vou, ninguém dá jeito na otite da FOF. Ninguém dá jeito. E você vai ser o quarto, quinto. Por quê? Porque você vai lá no ouvidinho, vai olhar, né? Vai dar uma apertadinha aqui, vai sentir que o animal vai reclamar de dor, ou vai tentar te morder, por isso que você usa uma focinheira. E o que você vai ver, né? Você vai olhar, tem um cheiro, né? Meio pútrido, né? Você vai pegar um suave, ó, tufo no ouvidinho, meio de transporte, manda para o laboratório. É claro que vai crescer alguma coisa, não é estéreo. Não é estéreo, o ouvido não é estéreo, cara. Vai crescer alguma coisa, vai crescer levedura, vai crescer bactéria. Aí vem bactéria, fulana de tal, com antibiótico tal. Você agora eu tirei onda. Agora eu pedi. Eles já pediram antibiograma? Esse tipo de exame que eu estou fazendo? Não pediram, doutor. Desculpa, gente. Não pediram, doutor. Vou tirar onda agora. Vou pedir esse exame, que esse exame é muito importante. Vai errar o diagnóstico. Você vai errar o diagnóstico. Daqui a 9 meses, 10 meses, o animal volta. Doutor, você não sabe, voltou a alergia de novo, tá? Voltou a alergia de novo. O que está acontecendo nesse ouvido? Fator de necrose tumoral interleucina 4 é o que está sendo liberado ali dentro. O que está sendo liberado? Eosinófilo, neutrófilo, linfócito de CD4, TH2. Eu falei para vocês, TH2 é o cara que chama quem? Pela interleucina 5, eosinófilo. É os caras que gostam de fazer o quê? Lesão tecidual. E quem aproveita essa situação? Bactérias e fungos. Hemograma. Fez hemograma, tu mata a situação. Fez hemograma, mata a situação. Eu não tenho dinheiro para fazer hemograma? Não. Vai lá no laboratório, negocia com ele, parcela, eles
eles são bons nisso, tá? Vai lá, não negocia hemograma. Você vai ser o quarto, quinto, sexto, sétimo veterinário que nunca dá jeito na otite da FOF. Aí você pergunta, bom, vou tratar essa otite aqui, né? Aí tem, né? Eu já andei por essas, eu gosto de ir nessas Mac Stores, né? Não vou falar o nome, né? Essas lojas grandes de galerias de produtos veterinários, para ver os produtos que tem, né? Tem produtos, né, para ouvido, né, que é bactericida, fungicida, né, ceruminolítico, água benta, tem tudo lá dentro. Tem tudo lá dentro. Você fala, cara, impossível. Você tá jogando uma granada para tratar uma coisa. Aí você vai lá e faz o seguinte, pô, fiz o tratamento, um mês e meio, resolvido. Aí, dona Ciclana, é a senhora que dá banho na FOF, show, que a FOF não pode ir para o pet shop tomar banho porque ela fica toda tremendo, ela não aguenta, ela fica toda estressada, então eu dou banhozinho nela, eu corto o pelinho, tudo bem. E a senhora bota o algodãozinho no ouvidinho da FOF? Ah, Dudu, eu boto. Ninguém mexe no algodãozinho da FOF. Pode até faltar para meus filhos, mas o algodãozinho da FOF tá lá. Eu botei até cor, doutor. O algodãozinho rosa é da FOF, ninguém mexe. Aí tu, ó, hum, algodãozinho rosa, o que que tá fazendo ali? O corante rosa tá causando alergia ou corante azul? Vocês já viram, o algodão tem cor também. Opa, tem uma alergia, então tem um fundo alérgico aqui, ó. Tem um fundo alérgico aqui. Quando tem um fundo alérgico, você tem o quê? Fatores de necrose tumoral e interleucina 4. Você vai chamar os caras aqui que gostam de briga. Aí você vai ter o quê? Uma otite. Uma otite. O que você vai fazer? No hemograma, vai vir lá para você. Eosinofilia. Você fez hemograma, tu matou o problema. Dona Ciclana, olha só. A otite, quem está causando é a senhora. Sou eu, doutor? É, a senhora. Porque a senhora está usando um algodão com corante. A senhora vai usar a partir de agora um algodão sem corante, branquinho. E você resolveu o problema. Você acabou com o quarto, quinto médico veterinário que não dá jeito no otite da FOF. Você resolveu o problema. Quem estava ali causando oportunidade eram as bactérias e os fungos. Estava o quê? Mecanismo de agressão e defesa. Estava lá o xenófilo, neutrófilo, mandando brasa e a célula aproveitando aquela situação e brigando, infecção, infecção. Neutrófilo, às vezes, passa também, tá? Neutrófilo, vocês aprenderam. O que o neutrófilo ele passa? Começa a pegar a bactéria, lembra? Fagocita 1, 10, 12, 24, 27, e começa a se matar. E começa a se matar. Qual é o produto da morte do neutrófilo? É pus. É pus. Não é? A gente aprendeu isso. Animal que você abre o ouvidinho, todo purulento, todo. Cara, pede exame. Logicamente, você vai ver a eosinofilia, com neutrofilia, com monocitose, às vezes com linfocitose, que o linfócito aumenta. Vai ter lá a série branca, vai ter aumento, o leucograma vai ter aumento. Só que você tem que sacar como isso acontece. Por que isso está acontecendo? Tá? Fulano, dona Ciclana, eu vou fazer isso aqui, tá? Essa medicação, tá? Um piroxicam, isso, outro, um
histamínico, anti-inflamatório, tal, beleza. Tá? Eu quero ver daqui a 2 meses como a FOF vai estar. A pessoa leva a FOF, doutor, senhor, ou doutora, a senhora é milagrosa. Olha aqui como a FOF está. Perfeita, alegre, sem otite. Pois é, você resolveu o problema. Você vai ficar, o animal vai ficar fidedigno para você. Aqui, ó, o alergeno, tá? O alergeno. Aqui tem o quê? A ativação antigênica das células T. Esse FH aqui é folicular, tá? FH é folicular. E estimulação da troca de classe de GE em célula B. Tá aqui, ó. Célula T folicular. Então, o que vai acontecer? Essa célula B vai se transformar automaticamente em plasmócito secretor de IgE. Essa IgE vai cair na superfície de mastócito. Mastócito sensibilizado. Exposição repetida ao alergeno. O que vai acontecer? Liberação de mediadores químicos. Ativação do mastócito, liberação de mediadores. Aminas vasoativas, mediadores lipídicos. Reação de hipersensibilidade imediata, minutos após a exposição repetida ao alergeno. Também tem a reação de fase tardia. Confesso a vocês que eu nunca vi, tá? Mas o livro fala, né, 6 a 24 horas após a exposição repetida ao alergeno. Tá? Eu nunca vi. Tá? Vou ser muito sincero para vocês, eu nunca vi isso acontecer. Tá? Eu vejo minutos depois, né, depois da exposição. Aqui, ó. Segundos, exocitose de grânulos, histamina, serotonina, triptase, calicreína, protease, proteoglicanas. Minutos, síntese e secreção de eicosanoides, leucotrienos, prostaglandina, fator de ativação plaquetário. Horas, síntese e secreção de citocina, olha lá as citocinas. 4, 5, 6, 13, fator de necrose tumoral alta, MIP1-alfa é um indutor aqui de histamina. Está aqui, esse é o processo que acontece. Não tem mistério, não tem saída aqui, tá? É o animal ter reação alérgica, é na hora, daqui a pouquinho ele chegar na tua clínica. Doutor, ó, tá? De repente comeu alguma coisa, de repente ele teve contato com alguma coisa, de repente aconteceu isso. De repente aconteceu isso, começou a ficar vermelho, começou a se coçar. O prurido, ele é muito importante, tá? O animal às vezes começa a se coçar, tá? O prurido, ele é muito importante. Se ele começar a se coçar, normalmente com a patinha de trás, a mesma coisa, a primeira coisa que você faz, tá? Se você não tiver aquele cortador de unha, que eu prefiro que não tenha aquele cortador de unha, tá? Pega uma lixa de pé, tá? Pega uma lixa de pé e lixa todas as unhas do animal, tá? Lixa mesmo, tá? Para ficar redondinha. Porque ele vai se coçar, se a unha tiver pontiaguda, ele vai se traumatizar, autotraumatizar, vai criar feridas. Aí a gente vai ter 2 problemas. Tem a alergia e tem que tratar a infecção bacteriana que vai acontecer, tá? Olha lá, mastócito basófilo, aminas vasoativas, por exemplo, a histamina, mediadores lipídicos, olha lá, vasodilatação, extravasamento vascular, broncoconstricção, hipermotilidade intestinal, inflamação, tudo a gente viu, dano tecidual, tudo relacionado à inflamação, tá? Tudo relacionado, né, à hipersensibilidade do tipo 1. Principais manifestações clínicas, tá? Tem gente que há muito tempo chamava de DAP, dermatite alérgica pulga. É um macrófago, ele não consegue, tá, fagocitar uma pulga.
Tá? Então, é dermatite alérgica à picada de pulga. Porque a saliva da pulga é um agente alergênico. Tem um componente na saliva da pulga que é um agente alergênico. E o órgão linfóide associado à pele recebe uma macrófago ou célula dendrítica, apresenta, tá, para o linfócito CD4, ele se transforma em TH2, se transforma em TH2 e estimula pela interleucina 4, 5, 10 e 13 o desvio isotípico de linfócito B para produzir IgE. IgE é visto, né, na superfície de mastócito e basófilo. Então, esse animal ele está sensibilizado. Teve pulga, tratou a pulga, beleza, show de bola. Não vai ter reação alérgica. Numa nova reinfestação, opa, reação alérgica. Você viu um animal cheio de coceira, cheio de placa vermelha e com pulga. Então, o que você vai tratar? A pulga e a reação alérgica. Tá? Então, o prurido, né, a coceira, comumente observado pelo tutor, e é manifestado como mordiscamento, como se estivesse comendo umas espigas de milho. Ele fica assim, né, se mordendo. O animal se esfrega em superfície, rola, se coça. Os gatos podem se lamber excessivamente ou arrancar o próprio pelo, tanto que coça. Tá? As lesões secundárias, lógico, né, resultam na inflamação crônica e traumatismo induzido pelo prurido, podendo ocorrer alopecia, pelos quebrados e secos, descamação e hiperpigmentação da pele. Todos esses casos aqui são casos alérgicos. Todos eles. Aqui, ó, né, justamente onde o animal pega, né, e coça, olha aqui o traumatismo. Tem animal que fica tanto tempo nisso, o tutor, né, se reluta a trazer para a gente, né, que o animal ele é diagnosticado quando a gente vê cheio de pústula. A gente faz o quê? Um anti-inflamatório, um antibiótico e libera. Mas às vezes é a alergia, não é a infecção bacteriana. A infecção bacteriana pegou o quê? Pegou ali uma carona, tá? Então, são reações alérgicas, isso volta aos poucos, tá? Mas tem que estar o tratamento muito bem feito. E tem as anafilaxias, né, que é a fase mais grave da alergia, tá? Em cães, o principal órgão envolvido, né, é o cão, tá? Desculpa, é o fígado, especificamente as vias hepáticas, localizadas em maior parte das células sensibilizadas. O que acontece? Os cães demonstram uma excitação inicial, acompanhada por vômito, defecação e micção, à medida que a reação anafilática progride. O cão entra em colapso, com fraqueza muscular, depressão respiratória, torna-se comatoso, apresenta convulsões e morre dentro de 1 hora. Isso é importante estabelecer, eu já falei para vocês na aula, crie, né, uma salinha de espera, tá? E uma salinha pós-tratamento. Crie uma salinha, bota lá uma televisãozinha, né, um Animal Planet, às vezes coloca até umas estantezinhas com fluff para o tutor comprar, né, uns biscoitinhos. Por quê? Você acabou de começar, você administrou agora, né, um medicamento, pede para o tutor ficar ali uma meia horinha, né? É sábado, tá só, quero ir para a praia. Aí é responsabilidade do tutor. Fala assim, olha, espera um pouquinho ali, faz uma meia horinha ali, tá? Depois você pode ir embora, tá? Só uma meia horinha, só para se tiver algum problema na medicação, ele está aqui dentro. Agora, você imagina você aplicar um medicamento, tá? O animal, ele começar a demonstrar uma reação alérgica, mas você, né, o tutor acha que é normal por causa lá do medicamento. Coloca o animal no carro.
ele sai numa autoestrada, né? Numa estrada movimentada, uma rua, pavimento movimentado, né? Todo parado por causa de obra. Ele quer voltar para a clínica, ele fica na agonia, o animal piorando, piorando, piorando. Quando você chega na clínica, ele já está em quadro comatoso e vai à morte. Agora, dá uma olhada aqui. O órgão envolvido é o fígado, especificamente as veias hepáticas, tá? Agora, dá uma olhada nisso aqui. Na necrópsia, o fígado, o intestino encontra-se maciçamente engurgitado, talvez retendo até 60% do volume sanguíneo total do animal. Você consegue pegar uma veia? Você consegue um acesso venoso desse animal? Dificilmente. E é lá que você deveria estar uma anafilaxia. Pegar um acesso venoso e começar a trabalhar. Você tenta de um lado, tenta do outro, o negócio ficando ruim. Tenta do lado, tenta do outro, tenta na parte traseira, dianteira, mesmo posterior, na anterior, tenta em tudo, no jugular. Daqui a pouco o animal, uf, não é mais fácil você pedir para ficar ali mais 30 minutinhos, porque você não consegue isso, tá? Aí quando vai, né, na necrópsia, todos esses sinais resultam da oclusão da veia hepática, devido a uma combinação de contração da musculatura lisa e de inchaço hepático, ação direta da estamina, prostaglandina e leucotriena. Matou o animal. Uf. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Tem gente que faz vacina, vacinólatra, brinco com vocês, e pensa que vacina é incólume. Você pode aplicar que nunca vai dar problema, que aquilo ali é tranquilo, que... Cuidado com isso. Cuidado com isso. Que às vezes muda um componente na vacina, você dá a vacina, o animal tem uma reação anafilática, morre. Morreu de quê? Morreu por causa da vacina. Você aplicou a vacina. Você vai ficar com a cara amarela olhando para o tutor. Tá? E o gatinho? Principal órgão-choque, o pulmão. Os gatos que sofrem anafilaxia aguda mostrarão uma coceira vigorosa ao redor da face e da cabeça à medida que a histamina for liberada na pele, acompanhada por dispneia, órgão-alvo, por causa da broncoconstricção, salivação, vômito, incoordenação e colapso, ação da histamina e leucotriena. O que esse animal tem que fazer? Se ele vier, um colapso, o que a gente pode fazer? A gente pode, tentar, é muito difícil, é muito ruim entubar o gato, mas a gente pega, uma gazezinha, são 2 pedacinhos de gaze, coloca no canino superior e inferior, você abre um pouquinho, vai lá, entuba, tá? Entuba o gato, tá? Para que ele tenha, um aporte de oxigênio legal. Tem gente que o animal ainda não está nessa fase. O que você pode fazer? Na própria caixa mesmo de transporte, o que você pode fazer? Você pode tapar tudo e deixar ali o oxigênio rodar. Então, o animal ele começa, a oxigenar direitinho, aí a resposta começa a diminuir. Tá? Atopia em cães, percebida pelo prurido. Essa lesão, essa coceira leva a um alto traumatismo, esfregamentos de face, mordiscamento de lambedura, isso leva a um eritema, alopécia e hiperpigmentação da pele. Normalmente, esses animais, como atópicos, são animais predispostos a alergias. A gente chama de animal atópico, tá? Tem alergia a muita coisa, então é animal atópico. Principais complicações, está lá, otite externa, piodermatite ou piodermite, tá? E dermatite seborreica.
Aqui. Olha como é que está vermelho esse animal. Olha aqui. Olha como é que está a perda de pelo nesse animal. O professor Ari vai falar, sabe, tá, sobre o manejo do animal atópico. Vai ter eu já falei para vocês, vai ter uma aba, né, chamada Fale com o Doutor. Aí lá vai ter o histórico dele, do médico veterinário, né, o seu currículo, tudo. E depois vai ter, né, as lives dele, né, e os locais que ele atende. Só que ele atende no Rio de Janeiro, não sei onde é que vocês vão estar. Ele atende no Rio de Janeiro. Eu falei, eu acho ele um dos melhores imunologistas clínicos do Brasil. Dá palestras pra caramba. E o cara é muito fera mesmo. Tá? Diagnóstico, tá? Teste alérgico intradérmico, que chama de TIDE. Normalmente a reação ocorre nos primeiros 15 dias, né? Desculpa, nos primeiros 15 minutos. Porém, eu estava lendo aqui, porém, poderá ocorrer até 24, né, horas após a inoculação. Difícil, tá? Difícil. Normalmente a reação acontece nos primeiros 15 minutos. O que você faz? O animal é alérgico a um monte de coisa. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma tricotomia, tá? No pelo do animal, no dorso, onde você quiser. Aqui está no dorso. Fez uma tricotomia, tá? Aí você vai ter o quê? Tá vendo cada pontinho preto aqui? É um agente alergênico. Pólen de planta, fezes de ácaro, enfim, todos ali. Só que você tem que ter, né, uma planta disso aqui, né? Você tem que ter um gabarito. O que você faz? Você pega, por exemplo, pólen de planta. Você tem que ter a pólen, né, uma reação um veículo aquoso. Você vai pingar aqui, ó, e vai pegar uma lanceta. Uma lanceta é uma lança, a pontiaguda. Você vai, né, fazer furinhos ali para chegar no subcutâneo, tá? No celular subcutâneo. Não pode pá, e não dá, não, vai sair sangue, tá? E aqui vai sensibilizar. Então, por exemplo, ó, esse animal é alérgico a isso aqui, ele é alérgico a isso aqui, ele é alérgico a isso aqui, tá? Polpa alérgico a esse. O que a gente faz a partir daqui? Vacina. Vacina. A gente faz uma vacina, que a gente vai ver que não é vacina realmente. Teste radioalérgico absorvente, é o TRAS, é o ensaio imunoenzimático ligado à enzima, é o ELISA, são utilizados para avaliar possíveis anafilaxias. Ninguém vai fazer isso aqui para anafilaxia, não. O animal entra na anafilaxia de novo, tá? Então, o que ela vai ver? A IgE anti alguma coisa. Então, ele vai fazer uma avaliação dos principais agentes alergênicos, né, que causam anafilaxia. Então, ele vai fazer, né, os principais agentes a esse teste que é o TRAS. E tratamento? Redução da exposição do antígeno. Tem o tapete que ninguém limpa. Pega o tapete e joga fora. Ou limpa. Ar-condicionado, cheio de poeira. Limpa lá. Às vezes, a pessoa está ar-condicionado, esquece que o ar-condicionado tem filtro. Agora você tira, né? Você pode lavar na mesma hora, né? Você tira ele, né? Você vai passando a mão. Quando você passa água, vai saindo, né? Uma maçaroca de poeira. Pelo amor de Deus, você está respirando isso. Você está respirando isso. E o animal também, tá? Intervenção farmacológica, antihistamínica, lógico. O cromoglicato de sódio, engraçado que eu vejo o cromoglicato de sódio utilizado. Mas a única marca que eu vejo é Cromoclean. O que o cromoglicato de sódio faz? Ele estabiliza a membrana de mastócito e basófilo. Estabiliza, tá? Diminuindo a liberação de histamina. Diminui, ele não encerra, tá?
ele estabiliza, tá? Diminuindo a liberação de histamina. Lógico, broncodilatadores e epinefrina. Epinefrina principalmente nos quadros de anafilaxia. E a dessensibilização, que a gente chama comumente de vacina, tá? Dessensibilização. Existe um protocolo de vacina. Tem lá um perfil da vacina. É um perfil respiratório, é um perfil de alergênicos, né, ingeríveis. Então, enfim, existe um perfil. Então, existe uma vacina específica para determinados grupos de animais. E vai fazer a mesma coisa que a gente. Toma todo mês, todo mês, todo mês. A gente vai espaçando. Daqui a pouco o animal, um ano e meio, 2 meses, ele está tomando. Depois, o que acontece? Uma vez alérgico, para sempre alérgico animal, tá? Uma vez alérgico, para sempre alérgico. Não tem essa de não ser alérgico. Mas o que acontece? O que a gente está estimulando aqui? IgG. IgG. A alergia é para IgE, IgG. Agora, quando a IgE vem vindo, né? Desculpa, quando o alergeno vem vindo, para se ligar na IgE, na superfície de mastócise basófilo, a IgG faz assim, ó, pluft, se liga, compete. Aí o alergeno já faz o seguinte, ué, já não posso me ligar na IgE que está ali. A IgG já se ligou em mim. Existe uma competição. Por quê? O mastócito basófilo já tem IgE específica para aquele alergeno. Então, ele, uma vez alérgico, para sempre alérgico. Ele vai ter sempre aquela IgE na superfície dele. Então, nessa dessensibilização, o que a gente faz? A gente faz com que o animal ele produza IgG e não IgE. Mais IgG. Mais uma vez, o agente alergênico vem, vai se ligar na IgE. IgG vem, plaft, plaft, plaft. Então, o agente alergênico, ele não consegue se ligar na IgE. Acabou. Vacina, a gente fala para o tutor, tá? Responsável. Para a gente é dessensibilização, tá? Esse animal precisa ser dessensibilizado. É o termo que a gente usa na medicina veterinária para gente, ok? Mas essa aula viu que deu bastante coisa, né? Essa é, logicamente, a nossa penúltima aula. Vamos para a última aula. Essa é a bibliografia que eu uso sempre, que eu sempre boto no final para vocês, tá? E, logicamente, o que eu boto no final para vocês, que vocês gostam pra caramba, é música.